Sou Lucas Facimbasso, palestrante e educador político. Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre votos e sobre a importância de se votar. E a importância de se votar com consciência, sabendo aquilo que se está fazendo. Gostaria de agradecer o Rotaract Clube Bauru, que tem nos ajudado muito a difundir esse conhecimento em diversos locais, em diversas oportunidades. Porque voto, política e eleição não se fala apenas quando nós temos que ir às urnas e quando nós temos que votar. Bom, falando sobre votos, nós temos no Brasil 4 tipos de votos. Nós temos os votos válidos, que são aqueles que serão contados e aqueles que influenciarão diretamente nas eleições, e nós temos os outros que influenciam indiretamente, que são os votos brancos, os nulos e os anulados. Bem, os votos válidos são aqueles que o eleitor escolhe um candidato. Ele digita o número, aperta confirma e aí nós temos um voto válido. O voto branco, o voto nulo, existem porque no Brasil você é obrigado a votar, mas no Brasil você não é obrigado a escolher seu candidato. Por exemplo, quando você vai até a urna e anula o seu voto, digitando um número que não existe, você está dizendo para a Justiça Eleitoral que não importa o candidato que esteja, eu não concordo com nenhum deles. Já o voto branco quer dizer que tanto faz o candidato, para mim está tudo bem. Bem, como funciona o voto nulo? O voto nulo, existe um boato de que se mais de 50% da população votar nulo ou branco, anula-se as eleições. Isso não é verdade, isso acontece lá no voto anulado, que nós vamos explicar um pouquinho daqui a pouquinho. Existe um boato que se mais de 50% da população votar branco e nulo, nós vamos anular a eleição e serão chamados novos candidatos. Isso não existe, isso acontece lá nos votos anulados, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Já os votos brancos, existe um boato de que voto branco vai para o candidato que está ganhando. Isso também não é verdade. Os votos que são contados são apenas os válidos. Como funciona esse voto anulado? O voto anulado são aqueles que o eleitor não tem a opção de anular. Ele tem a opção de votar nulo. Anular o voto é quando a Justiça Eleitoral anula os votos que originalmente eram votos válidos. Por exemplo, no caso de um candidato não estar inscrito corretamente, faltar alguma documentação ou não fazer a prestação de contas corretamente, ele se torna inelegível. Ou seja, ele não está apto a ser eleito, ele não está apto a receber votos. Então os votos que eram válidos e que iriam para ele são anulados. E se mais de 50%, se esse número que for anulado de votos for mais de 50%, aí vão se chamar novas eleições. Mas são com os mesmos candidatos, exceto com aquele candidato que sofreu a anulação dos votos. Então nós temos que tomar cuidado com essas diferenças, porque existem muitos boatos e nós temos que acreditar em informações verdadeiras, pesquisar em sites confiáveis e também dar ouvidos às pessoas, a especialistas e às pessoas que estão comprometidas com a verdade. Então, na hora de votar, é interessante que você vote válido. Por que votar válido? Porque votando válido, você assume a responsabilidade sobre a influência que você vai ter na história e no progresso político do seu país, da sua cidade e do seu estado. Então, vamos votar de acordo conscientemente. Se eu votar válido, escolhendo uma pessoa. Se eu votar em branco, tanto faz. E se eu votar nulo, quer dizer que para mim está tudo errado, mas você também não vai mudar nada tendo esse tipo de atitude. E os votos anulados são aqueles que a Justiça Eleitoral anula por decisão judicial e o eleitorado não tem esse poder de anular os votos. É isso que eu gostaria de conversar com vocês. Muito obrigado.